lá no G7, Lula disse que nunca foi esquerdista e que o mundo não é de esquerda. Deixa eu ver isso daí, vamos ver. 52. Estados Unidos, um republicano. In the U.S., the Republican had more than the Democrats in office. More time. Na França, France também, o socialista tem bem menos. socialists have less time in office than Ou seja, o que isso prova? what does this prove? Que o mundo não é de esquerda. O mundo é no caminho do meio. Is in the middle. The middle. Essa é a verdade. That's the truth. But this is what you did when he became president first time. Everybody expected to lose left. But you were. Você não foi. Você foi direto sempre. But I was never. Mas essa era a imagem. Essa era a Eu imagem. era um dirigente sindical I was a labor leader in the past. que tinha uma belíssima redação Very pública good em alemão, relationship with the trade union in Germany. muito forte até. Very strong relationship Tinha uma with relação Germany. boa com o sindicalismo italiano, The Italian labor tinha union. uma relação boa com Very good relationship. depois da esquerda. CFT, which is a French generation, and UGT from Spain. Eu nunca me vi. I Em never, 1980, 1980, de um congresso na Rússia, que eu fui convidado. Eu não fui na Rússia, porque eu estava coordenado pela lei de segurança nacional. Eu fiz uma viagem pela Europa, but I made a trip around Europe, angariando solidariedade. seeking solidarity. E aí, eu passei a ser tratado I started to be como treated anticomunista. as anti-communist. Yes. Vamos lá, vamos lá. Esse vídeo é bem interessante, tá? Esse vídeo é bem interessante. Esse vídeo tem várias camadas ali, tá? Primeiro é o seguinte. Vamos começar pelo final, que é ele falando que ele não era esquerdista. O que que é isso? O que que é o Lula falando que ele não é esquerdista? É o Lula querendo passar uma imagem de moderado, né? É o Lula querendo dizer que, não, a luta dele sindical não era uma luta ideológica, era uma luta pragmática ali, né? Porque provavelmente se aprofundasse no assunto, ele ia falar que não, o Brasil naquele momento precisava, né, de sindicatos para exaltar os direitos dos trabalhadores, etc, etc. Então essa parte aqui mostra só o Lula pragmático que ganhou a eleição em 2002, né? A gente tem que lembrar que o Lula, nos anos 80, ele falava que tinha que ter socialismo e parará. Depois de 2002 ele escreveu uma carta pro mercado falando, não, eu sou bonzinho, fiquem tranquilos, não vai acontecer nada disso. E quando ele ganhou, aí isso é outra coisa interessante. Quando ele ganha a eleição, né? E a própria, acho que foi a Angela Merkel que falou ali, né? Olha que engraçado, quando você ganhou a eleição, você foi direto pro centro, né? O Lula nunca foi esquerdista tal, porque o mundo também entendeu que o Lula, quando ganhou a eleição em 2002, ele não transformou o Brasil numa potência ideológica à esquerda. Ele foi bem pragmático, tá? Foi bem pragmático, né? Isso aí são eles tentando passar um pano, né, para essas questões ideológicas, falando, não, todo mundo aqui é pragmático. Mas a parte mais interessante do discurso para mim, da conversa é o seguinte, quando o Lula começa a falar que não, o mundo não é de esquerda. E isso é uma coisa que você tem que entender, você que tá ouvindo aí. O mundo não é de esquerda e nem de direita, cara. A esmagadora maioria das pessoas em todos os lugares do mundo, elas não sabem muito bem o que está acontecendo. Elas não entendem muito bem, né, o que é direita, o que é esquerda. Elas têm algumas convicções comportamentais. Então, geralmente, as pessoas elas têm mais afinco na defesa de opiniões ligadas a comportamento. Então, puta, eu gosto de família. Ou, puta, eu acho que o direito do LGBT tem que estar acima dos outros. Ou, puta, tem uma pessoa trans na minha família, então eu entendo mais do que as outras pessoas o direito das pessoas trans. Não, pô, cara, eu tenho um cara que usou droga na minha família, então sou absolutamente contra a droga. É sempre uma coisa mais identitária do que ideológica. Você sair perguntando para as pessoas no mundo o que elas leram de direita e de esquerda, ninguém... E outra, a maior parte das pessoas entendem que você tem um caminho no meio entre controle total do Estado e anarquia. Existe um caminho ali, uma calibragem, onde o ajuste fino dessa calibragem as pessoas pouco se interessam, né? Isso é importante porque geralmente quando você vai viver uma sociedade polarizada, principalmente uma sociedade recém-polarizada, que é o caso do Brasil, as pessoas ainda acham, as pessoas ainda
buscam, né, espalhar as suas ideias por meio do apoio ideológico. Não, eu vou mostrar aqui para todo mundo que eu tô certo porque eu sou de direita, ou porque eu sou de esquerda, ou porque a ideologia é tal. E as pessoas não ligam para isso, cara. As pessoas não ligam pra isso. A gente fala isso tanto, cara. E parece uma coisa óbvia pra você que ouve isso o tempo todo, mas troca uma ideia com alguém que, sei lá, troca uma ideia no elevador com teu vizinho. Troca uma ideia com, sei lá, com principalmente gente que não é da geração Z. Você vai trocar ideia com os boomer, com a galera da geração millennium, cara, todo mundo acha que o Brasil está dividido entre direita e esquerda. E eles acham que ou as pessoas são mais de esquerda ou as pessoas são mais de direita. Não, ninguém não é mais de nada, velho. Não é mais de nada. Eu vou dar um exemplo que aconteceu esses dias, tá? Por um acaso, eu conheci um grupo de pessoas e nesse grupo de pessoas tinha uma irmã de um amigo de infância meu. E ela assim, mas super, assim, super. Eu até brinquei com ela, eu falei, provavelmente você me odeia, né? Você odeia o que eu faço. Ela, não sei quem é você. Então ela já não me conhecia, já não era uma pessoa envolvida. Aí depois, beleza, o pai dela era amigo da minha tia, que eu falei, petista lá, puta conversa, não sei o que lá. Aí eu falei, bom, agora, aí ela descobriu que, você é amigo do meu irmão, foi beleza, tal. E aí? Agora você me odeia? Ela, posso ser sincero? Eu nem sei nada disso. E quando você entra no Instagram dela, assim, completamente esquerdista, assim, comportamentos completamente esquerdistas, assim, tudo aquilo que você pode imaginar do pacote inteiro. Por que eu tô dizendo isso pra você? Existe uma impressão, ainda mais a gente que trata de política todo dia, de que as pessoas se importam muito com isso e de que isso está a pleno conhecimento das pessoas. Não está. E eu não tô nem falando, você fala, sei lá, os interiores do Brasil que só tem gente burra, não sei o que. Não, para com esse pensamento arrogante. Eu tô falando assim, pessoas em grandes metrópoles, pessoas que estão bem informadas, às vezes elas só não ligam para isso. E isso, na verdade, eu vou te falar, é uma notícia boa, por quê? Porque quando a gente analisa, isso é outra coisa que a gente sempre fala, tá? Quando a gente analisa o discurso mais difícil que tem para combater, que é o discurso do super cético, daquele que, vai lá, vocês que vão mudar o Brasil então, tá bom, né? Eu acabei de ver uma story do Manzioni, né? Ele me zoando aqui, falando, o Arthur veio aqui destruir meu podcast, não sei o que lá, tal. Ele tem esse discurso, vocês que vão mudar o Brasil então. Sim. O destino de grandes... o destino de nações, de impérios, de reinados, eles são modificados por grupos pequenos de pessoas absolutamente interessados na causa. Tá? Isso também tira um pouco do mito das revoluções esquerdistas, elas virem de baixo para cima, não porque o povo nada, cara. O povo nada. Se você estudar a história de todas as revoluções, todas as revoluções comunistas, todas, a russa, a cubana, a revolução comunista da Coreia, todo o Vietnã, você vai ver que não é uma demanda popular que cresce e forma um topo, é o contrário. Você tem um topo, pessoas ali muito interessadas que orientam a massa para um certo lugar. Entendeu? Então, sim, cara, eu realmente acho que esse tipo de discurso do Lula, na verdade, ele mostra como é muito possível que nós aqui consigamos fazer, de fato, uma revolução no Brasil, no sentido de mudar todo esse sistema podre que a gente tem. Tá? Esse discurso do Lula me deixa otimista, de verdade.